Salve, salve rapaziada, Chacal aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês hoje de um jogo que ninguém esperava, tá galera? Então se você gosta de Ragnarok, Pokémon ou RPGs de mesa, fica comigo no vídeo até o final porque você pode gostar muito da oportunidade que eu venho te trazer aqui hoje, beleza? Então vamos lá! Galera, é com muito orgulho que hoje eu venho trazer para vocês do Midgard Arena, tá? Um RPG gacha de navegador que foi totalmente desenvolvido por mim. Exatamente, esse é o meu projeto solo, um projeto que eu comecei com muito carinho alguns meses atrás e através de desenvolvimento com o IA, com outros devs, com designers de arte junto comigo, nós criamos essa estética de anime RPG Premium para vocês e construímos aqui um RPG que se desenvolve dentro do navegador, então ele mistura ali os dois mundos, entre lores inspiradas em mitos nórdicos como Ragnarok e batalhas em turno como em Pokémon e lores ali com histórias e plot twists incríveis que vocês vão amar quando conseguirem chegar até o final, eu tenho certeza. Então, começando aqui mostrando um pouquinho para vocês, nós temos aqui a nossa landing page já preparada, totalmente em português e inglês, tá? Para receber jogadores aí do mundo inteiro. Aqui em cima nós já temos o nosso Discord oficial, então vocês podem estar clicando aqui acessando o Discord e se tornando hoje mesmo jogadores beta testers, tá? Para estar ajudando a gente a refinar e polir esse jogo cada vez mais, e vocês vão ver que tem muita coisa pronta já e que ele está incrível, tá? Então vamos lá, galera. O que é o Midgard Arena, né? O Midgard Arena, ele, como eu falei ali no início, ele é um RPG de gacha de navegador. E quando a gente fala em gacha, né, muitas pessoas já correm logo porque acham que todo gacha é pay to win. E realmente, né, não tem como negar. As empresas que pegaram esse estilo de jogo para poder trabalhar com ele, trabalharam muito mal esse equilíbrio, né, entre a economia do jogo free to play e a economia dos jogadores que investem ali. E por isso eles tornaram esse tipo de jogo um martírio para qualquer jogador que não está muito afim de investir no jogo, tá? Isso afastou muita gente desse estilo. E o que eu estou tentando fazer aqui com o Midgard Arena é justamente trazer de volta o prazer de jogar um gacha sem que ele seja pay to win. E eu me coloquei essa missão justamente porque esse é um projeto solo, onde eu não tenho ainda muitos custos e eu não preciso que o jogo me renda milhares e milhões de dólares, entendeu, galera? Então no momento eu estou muito mais preocupado em construir, junto com a própria comunidade, um jogo onde todo mundo goste de jogar, tá? Um jogo que seja altamente competitivo, assim como as batalhas de Pokémon são. Eu quero que as batalhas de Midgard Arena atinjam um nível parecido, tá? Tanto em customização de builds e times, quanto em estratégia de combate, tá? É um jogo de turnos também, eu vou estar mostrando aqui para vocês por dentro do jogo mais para frente no vídeo, então fiquem por aí, acompanhem comigo aí o passo a passo, tá? Então eu fiz questão de colocar aqui já, ó, que desde o início ele vai ser um jogo gratuito, sem estamina, então a galera que gosta de farmar e grindar 24 horas, mano, fica à vontade. Eu quero, como eu falei, criar um jogo que as pessoas gostem de jogar. E se tem alguém que está querendo jogar o meu jogo 24 horas, mano, não tem porquê eu não deixar esse cara jogando, beleza? Como eu falei então, ele roda no navegador, porque é um jogo de browser. Queremos criar aqui um PVP competitivo nele, então nisso aí o feedback de vocês, tá? Para ajudar nos balanceamentos de monstros e de classes vai ser super importante, tá? Então desde já, como eu falei, quem tiver interesse em se tornar um beta player, cola com a gente, porque nós vamos estar preparando aí recompensas para esses beta players, tanto no jogo quanto recompensas reais, como, enfim, eu pretendo fazer sorteios de aparelhos físicos como teclados, mouses, peças de computador, como também prêmios em dinheiro, tá? Tanto dentro do jogo como fora do jogo. Isso aí fica para um futuro mais à frente. Mas vamos lá. E o nosso compromisso aqui é sem pay to win, galera. Então assim, teremos moeda do jogo? Teremos. Teremos como os jogadores comprarem as caixas de invocações dos heróis? Teremos. Mas qualquer jogador free to play que esteja jogando o jogo também terá a mesma oportunidade. Beleza? Essa é a nossa missão. E aqui a gente começa já
contando um pouquinho de como é a lore desse mundo que nós criamos, tá? A Midgard Arena ela é uma arena divina fora do tempo, onde heróis são invocados sem memória e ali eles têm que viver aquele novo mundo, se adaptar e sobreviver principalmente. Agora no lançamento nós teremos aí 7 classes iniciais e 56 runas, tornando aí as builds de heróis praticamente infinitas por conta das inúmeras combinações que vocês podem fazer ali com as nossas habilidades através das runas, tá? E também nós teremos aí atributos desses heróis que vão poder ser distribuídos manualmente, assim como acontece no Ragnarok. Então nós temos aqui 7 classes iniciais: o noviço, o espadachim, o mago, o arqueiro, o ladino, o acólito e o mercador, galera. Aqui embaixo nós temos um sistema exclusivo do nosso jogo, tá? Que vai misturar uma mecânica real do game com a lore em si do nosso mundo. Então, qual que é essa mecânica, Chacal? É a mecânica de duplicata cada vez que você invoca um novo herói, né? Você invocou um herói, depois veio um outro repetido, você pode estar usando esse repetido como se ele fosse um eco da alma daquele herói e usando esse eco para recuperar um pouco da memória desse herói original, tá? Como vocês podem ver aqui no primeiro lampejo. Essa primeira duplicata ela vai estar desbloqueando parte da lore, da história pessoal daquele herói, tornando o jogador muito mais próximo daquele herói em si, né? Tendo uma imersão muito maior daquele herói em si. E essas memórias elas vão até a 5ª memória, dando dicas de como é de fato a lore, de como era a vida antes da arena daquele herói, tá? E aí cada herói aqui tem a sua história individual, tem, enfim, o seu drama, né? Porque na nossa lore, todos esses heróis já faleceram nas suas vidas anteriores e eles foram revividos dentro da arena sem memória por algum motivo. Então, à medida que vocês vão aqui liberando essas memórias deles, eles vão descobrindo o porquê. E aí, na memória final aqui, eles recuperam toda a sua memória original, liberando um título exclusivo e uma habilidade exclusiva aí da sua vida anterior, né? Por exemplo, se antes um espadachim aqui era um espadachim lendário, incrível, com poderes, sei lá, místicos, ele vai acabar se lembrando dessas habilidades e na 5ª memória ele vai desbloquear elas, beleza? Aqui a gente fala um pouquinho de construção de build, galera, através das runas, tá? Nós temos ali, como vocês viram, 7 classes iniciais e cada classe tem 8 runas disponíveis, tá? Totalizando aí 56 runas, tá? Porém, você só pode equipar 4 runas em cada personagem. Então é por isso que você tem todas essas possibilidades de habilidades ali para você poder equipar no seu herói. E somado isso ao sistema de memórias aqui, que já vai liberar umas habilidades exclusivas, somado isso também a distribuição de atributos manuais que nós temos ali para vocês distribuírem força, destreza, agilidade, assim como em outros jogos RPG, cada build eu tenho certeza que vai ser única, galera. E como se não bastasse, as runas também podem ser fundidas umas nas outras para irem avançando de level. Hoje nós temos aí o máximo de level 5, que são as runas lendárias, que também desbloqueiam novas passivas aí para essas habilidades. Beleza, rapaziada? Aqui nós vamos falar um pouquinho de como funcionam as batalhas dentro do jogo, galera. Basicamente serão batalhas 6 contra 6 no máximo, onde um herói, né, enfrenta um oponente a cada vez, tá? São batalhas 1v1 táticas, assim como é em Pokémon, beleza? Nada impede que vocês suitem ali os heróis, né, ao longo da partida para poder jogar, né, de acordo com a sua estratégia desenvolvida. Às vezes as pessoas começam colocando um tanque em combate, usam um buff de defesa, aí suitam para um mago ou suitam para um arqueiro, enfim. Cada jogador vai ter a sua estratégia particular e é isso que torna o jogo tão interessante. Beleza, rapaziada? Aqui mais para baixo vocês podem ver mais informações sobre a primeira campanha aí do nosso jogo, a primeira fratura, a ilha que lembra. Vocês vão poder encontrar aí uma fase tutorial, que é a caverna, e mais 9 fases aqui, com 3 MVPs ao longo do caminho, tá? Os nossos MVPs aqui da primeira campanha, eles são todos Valkyrias, tá? A nossa lore inicial, ela vai ter 6 Valkyrias como boss,
tá? E nessa primeira campanha vocês vão conseguir enfrentar 3 delas. A primeira é na fase 3, que é a Sigrava. A segunda é na fase 6, que é a Brynhilde, e a terceira é na fase 9, que é a Harafinara no Trono dos Corvos, a nossa boss final aí da campanha 1. Galera, eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais jogando todas essas fases aqui e grindando para poder derrubar essas valquírias aqui ao longo do caminho. Falando um pouco agora aqui de invocação e economia, galera. Todos os heróis aqui, né, podem ser invocados através das 2 moedas disponíveis no jogo, que é o Ember, a moeda de grind, e o Chroma, que é a moeda da loja Cash, tá? Todas as contas criadas, elas vão receber aqui uma caixa inicial, que vem acompanhada aí de 3 heróis para vocês poderem iniciar suas aventuras aí em Midgard. Vamos ter também a caixa do aventureiro, que é a nossa caixa Summon regular, que vai estar sempre lá para ser comprada ou por Ember ou por Chroma. Também nós temos uma quest diária, que toda vez que você conseguir performar 3 estrelas em uma fase, ela vai te entregar aí uma caixa gratuita a cada 24 horas, tá? E também teremos uma oferta aí exclusiva inicial no lançamento, que é a nossa caixa de fundador, que ela vai estar te entregando 10 heróis, porém um lendário será garantido por caixa aqui, e nós teremos uma limitação de uma caixa por conta, para não tornar isso um exploit, né? Pay to win, entre outros jogadores. Beleza, rapaziada? Vamos continuando aqui então. Nós já temos alguns modos de PVP prontos, tá? Um deles é um PVP live, galera. Você simplesmente vai entrar na área PVP, vai criar uma sala, o nosso sistema vai gerar um código, você pode compartilhar esse código ali no chat global do próprio jogo, ou então você pode mandar aí no WhatsApp do seu amigo ou no meio que você comunica com eles, e aí eles vão acessar esse código também, vão entrar na sua sala e vocês vão poder ter uma batalha ali ao vivo, tá? Turno a turno, cada um fazendo ali a sua jogada dentro do tempo determinado, e vocês vão ver que esse é um dos modos mais divertidos para se jogar casualmente no momento. Nós estamos aí testando ele direto e aprimorando ele aos poucos, e tenho certeza que os jogadores que vão chegar agora através desse vídeo vão nos ajudar aí a refinar esse sistema muito mais, tá? Um outro sistema que também já está liberado de PVP é o sistema de defesa, galera, onde vocês vão ali setar um time de defesa, e os outros jogadores, quando eles fizerem o matchmake, eles vão encontrar ali o seu time de defesa e vão tentar derrubar ele, tá? Esse já é um modo que é contra a IA, né? Os times eles são pré-definidos e a IA joga por você. Porém, quando você está atacando ali o time dos outros jogadores, aí você joga manualmente e o time dos defensores joga pela IA, tá? E esses sistemas aí já vão ter um rank, né? Sazonal ali, com recompensas e tudo mais. E o Live PVP também vai ter quando o lançamento estiver aí para sair. Beleza, rapaziada? Bom, então aqui o coração de Midgard está chamando e apenas os brabos vão responder. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, e eu espero de coração que vocês deem uma chance aí para Midgard Arena, venham testar o jogo, venham participar do desenvolvimento e da construção dessa comunidade, porque eu não vou largar a mão desse projeto agora tão cedo, tá? É um dos sonhos que eu tenho desde mais novo, e agora, com toda a tecnologia que nós temos em mãos, nós estamos limitados apenas à nossa criatividade, galera. Então, tá aqui um projeto que eu fiz sozinho, e agora eu vou mostrar para vocês como tá o jogo de fato, beleza? Galera, já fiz o login aqui na minha conta, como vocês podem ver aqui, ó, Welcome Back Chacal. Aqui vocês têm o título da minha conta no momento, aqui nós temos as moedas que eu tenho nesse momento. Aqui embaixo um pequeno banner mostrando aí os principais acontecimentos do jogo atualmente. Então nós temos aí a arena, nós temos aí já pacotes de Chroma, nós temos aí a informação sobre a sua parte, nós temos aí um evento diário, tá? Que acontece todo dia de 8 às 10, dando 2 XP, 2 Ember, 2x Ember e 2x Drop para todo mundo, e muito mais. Aqui embaixo já temos aqui um chat global ativo, onde os jogadores podem estar se comunicando e interagindo uns com os outros. Mais para baixo aqui do nosso hub, né, que é a página principal do jogo, nós temos aqui as informações da sua parte, tá? E os heróis que estão nela. Aqui nós temos um inventário completo de itens, tá? Que vocês podem ter essa visualização aqui mais dinâmica, ou então clicar aqui em Open, e aí ele vai abrir um menu suspenso, tá? Com abas diferentes de acordo com os seus itens, galera.
Um pouquinho mais aqui para baixo tem alguns atalhos, tá, para outras páginas aqui de sistemas do nosso jogo. Aqui você encontra um histórico com os últimos heróis invocados. E aqui nós teremos as ofertas, tá, sendo elas aqui um membership VIP que vai ter apenas benefícios aqui para o PVM, tá, que vocês podem estar lendo aqui. E aqui são os pacotes de moedas aqui da loja Cash, começando aqui por $1 e chegando até 100, e aí varia de acordo com o que cada jogador quer investir, beleza? E não se assustem porque os preços aqui estão em dólar, porque o jogo eu pretendo que ele seja um jogo global, mas a minha ideia é conseguir regionalizar esses preços aqui para os nossos jogadores brasileiros poderem pagar preços relacionados, né, em reais, e também dar a opção da galera fazer o famoso Pix, né, para facilitar e aí todo mundo ter o conforto de fazer a compra da melhor forma possível. Beleza, rapaziada? Mas como eu falei, o sistema, esses sistemas aqui de investimento ainda não é o nosso foco. O principal foco agora é polir o jogo, refinar ele e tornar realmente um jogo que as pessoas gostem de fato de jogar, tenham prazer em logar aqui, vir no nosso modo aventura, jogar as fases, vir no nosso modo PVP, jogar o PVP. E rapaziada, a monetização ela vem com o tempo. O jogo sendo bom, as pessoas gostando do jogo, monetização vem com o tempo e eu não tenho pressa nenhuma disso. Eu não vou sobreviver do Midgard Arena, ele é um projeto que eu estou fazendo com o maior carinho possível para todos vocês e para mim também, porque ver isso aqui rodando é a realização de um sonho, tá bom? Então, continuando aqui para vocês, vamos agora para a página de Summon aqui, tá? Nós já temos alguns banners disponíveis já, e a primeira oferta, como eu falei, é o pacote Founder, tá? Que vai ser uma caixa aí com 10 heróis e um lendário garantido, e nós temos aqui a limitação de 1 por conta, mas agora aqui no Cloud de Beta nós estamos deixando esse botão aqui liberado para os jogadores poderem invocar quantas caixas eles quiserem e irem testando os heróis. Então eu vou abrir aqui agora para vocês verem como é que é a invocação. Vamos lá? 3, 2, 1 e toma ali! Olha aí, rapaziada, consegui 1, 2, 3, 4 normais, 2 incomuns, 2 raros, 1 épico e 1 lendário. Muito bom. Vou abrir mais uma aqui, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, esse já veio melhor, hein? 4 comuns, 1 incomum, 4 raros e o lendário garantido. Excelente, rapaziada. Aqui o nosso banner roxo aqui, ele é a nossa caixa diária, né? Você pode comprar ela tanto por Ember, que é a moeda que você farma no jogo, quanto por Chroma, que é a moeda que você adquire na loja Cash. Esse aqui é o contrato diário, galera, é a nossa Daily Quest, tá? Você só precisa fazer uma fase e terminar ela com uma performance de 3 estrelas, que é o máximo, para poder adquirir uma caixa aqui de graça, um herói de graça todos os dias, tá? E esse aqui é o nosso Starter Pack, tá? Que todas as contas, novas contas criadas recebem, tá? Uma caixa com 3 heróis para vocês poderem estar iniciando aí a sua jornada. E bem como aqui nós temos o botão aqui limitado para abertura de caixas, nós também temos aqui uma DevTools, tá? Os jogadores é um pouco diferente da minha, mas vocês vão poder tranquilamente estar gerando Ember e gerando Chroma aí para a conta de vocês, para poder estar fazendo as evocações e testando aí o jogo da melhor forma possível, beleza? Qualquer problema que vocês tiverem, pode estar me chamando lá no Discord do próprio jogo, como eu falei, já está lá na landing page, ou então quem tiver o meu Discord aí é ChacalBR, vocês podem estar me mandando PM lá no Discord, que eu vou estar respondendo aí com o maior prazer, beleza, rapaziada? Então agora mostrando aqui para vocês um pouquinho de como é a página de administração aqui, de gerenciamento dos heróis, né? Nós temos aqui todo um sistema de filtros, tá? Todo montado para que vocês tenham o melhor gerenciamento possível. Então vocês podem estar aqui organizando os heróis por data adquirida, raridade, level, poder, nome, de forma descendente, de forma ascendente, por raridade aqui, ó, marcando comum, incomum, épico, por classe, marcando as classes que vocês querem ver, por level, tá? Deixando aqui, ó, só os levels mais altos. Enfim, rapaziada, a gente tenta fazer da melhor forma possível para que os jogadores tenham a comodidade que eles precisam para administrar inúmeros heróis num jogo de gerenciamento de heróis. Então, tá tudo aqui super bonito, super agradável para todo mundo sair feliz. E não deixe de dar suas sugestões, tá, pessoal? Como eu falei, o jogo ainda está em desenvolvimento e agora o papel da comunidade é mais importante do que nunca, né? O feedback de vocês é que vai me dar direcionamento para onde eu devo seguir com esse jogo, né? E com as mecânicas que existem aqui dentro. Nós já temos aqui também, ó, um botão de Bulk Salvage,
que é justamente para estar reciclando esses heróis, galera. E uma das mecânicas que nós colocamos aqui no jogo, até para ajudar os jogadores a conseguirem mais runas de habilidade, né, para suas builds, é justamente de reciclagem. Então você fez um book aqui, eu marquei 12 heróis, vou clicar agora aqui em Salvage, ele vai me cobrar aqui um custo em Ember ou em Chroma, tá? Eu posso estar pagando aqui, confirmando, eu vou estar recebendo aí as runas referentes a esses heróis, tá? E aí, como vocês podem ver, eu recebi runas de diferentes raridades. Então, quando a gente está reciclando um herói level 1, a gente recebe uma runa level 1. Quando a gente recicla um herói level 5, a gente recebe aqui uma runa level 5. E é assim que funciona atualmente no jogo, tá? Bom, entrando aqui na página de um herói, você vai ver que é a parte mais legal do nosso jogo, rapaziada. Eu estou muito orgulhoso disso aqui, porque isso aqui vai tornar cada herói único. Você não vai fazer a mesma build que o jogador X. Você vai ter a sua própria build. Então, começando aqui já pelos atributos, cara, você já vai conseguir ter uma customização incrível. Aqui nas runas de habilidade, você simplesmente só clicar aqui, ele vai puxar a sua lista de runas e você pode fazer a troca clicando novamente. Ele vai substituir aqui as runas que você está equipando. Beleza, rapaziada? Eu não vou entrar aqui agora em efeito de cada uma, isso fica para um vídeo mais específico para cada classe. Mas olha só, é um sistema bem tranquilo, você simplesmente clica e na lista você escolhe. Aqui no item é a mesma coisa, nós temos aqui um slot de item. Não pretendo que seja um jogo onde você vai farmar sets e equipamentos e armas e etc e tal. Não é esse o papel dos itens aqui, tá? O papel dos itens aqui é parecido com os jogos de Pokémon, onde os itens são um item por Pokémon, por exemplo, e aqui será um item por herói. Esses itens vão ter efeitos específicos de batalha, então é muito importante que você tenha estratégias de como você vai usar esses itens e em quem você vai usar esses itens, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, clico no item e no momento nós temos duas classes de itens, galera. Temos as penas de Valkyrias, tá? Que são dropadas das próprias Valkyrias MVPs. E temos aqui os anéis de classe, tá? Que são encontrados ali no NPC que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Vou equipar aqui um anel só para vocês verem como ele tá. Aqui nós temos o Salvage Hero individual, que não custa nenhum valor. Você pode simplesmente vir aqui, digitar o nome do herói e ele vai ser deletado e vai te gerar uma runa, tá? E por que a gente colocou valor lá no Book Salvage, galera? Justamente porque é uma mecânica de comodidade. Você pode deletar ali até 50 heróis de uma vez, tá? Ao invés de ter que fazer aqui individualmente, economizando tempo, né? Então nós estamos cobrando por esse serviço, beleza? Cobrando, no caso, moedas do próprio jogo também, né? Então é uma forma de fazer ali um sync da moeda que vocês vão estar grindando, tá? É um sistema econômico fechado que pode sofrer aí, né, balanceamento dependendo de como o feedback dos players vierem, e é por isso que é tão importante a opinião da comunidade nesses momentos, tá bom? Aqui embaixo nós temos a parte de faíscas de memória que eu mostrei para vocês lá no início, tá? Vocês vão ter sempre um spoilerzinho aqui, né, de como é a lore desse personagem, de como ele tem vivido a vida dele em Vena, né, que é a nossa capital aqui da ilha, desde que ele chegou na ilha de fato, sem lembrar da sua vida anterior. Perdão, mas à medida que vocês forem desbloqueando aqui, ó, eu vou desbloquear a primeira memória com uma cópia do Kaelen aqui embaixo para vocês verem o que acontece. Tá aí, liberamos a primeira memória do Kaelen e ele vai estar aqui, ó. A wooden watchtower swings in the winter storm. Kaelen remembers being too young for armor and too proud to admit the cold hurt. Então, ou seja, vocês começam a conhecer melhor esse personagem e a história dele, tá? Ao chegar aqui no quinto Spark, o personagem em si vai recuperar essa memória completa, tendo plena consciência de quem ele foi na sua vida passada antes de morrer e chegar até a ilha. E é por isso que ele vai ganhar um título personalizado e uma habilidade exclusiva quando ele chega até o estágio de memória completa. Beleza, rapaziada? Mais uma mecânica aí para estar diferenciando herói de outros heróis. Bom, falando um pouquinho agora de runas, família.
Aqui na página de runas vocês vão encontrar as diversas runas que vocês têm aí disponíveis na sua conta, tá? E sempre que vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que vai ter disponível e equipado, tá? As runas que podem ser fundidas, elas são unicamente as runas que vão estar aqui em disponível. As equipadas precisam ser removidas dos heróis primeiro para poder serem fundidas aqui. Então vou pegar aqui, por exemplo, o Hammer Tap. Eu tenho duas disponíveis, então eu vou selecionar uma como base e outra como material. E aí, voltando aqui em cima, na nossa bigorna aqui, né, de forja, vocês vão ver que elas já estão aqui e basta que a gente clique por Forge Rune para começar a fusão aqui, ó. As runas de level 1, elas se fundem com 100% de chance, então tá tranquilo, é só confirmar e vocês vão conseguir aí a sua primeira runa level 2, família, beleza? E a partir aí dos levels mais acima, né, obviamente a chance de falha vai aumentando. Aqui mais para baixo, vocês vão encontrar aqui, ó, uma forma de fundir runas em grande quantidade, que obviamente também, né, vai ter custo. Então depois vocês veem aqui com calma o que vale a pena e o que não vale. Aqui embaixo nós temos o filtro, né, de runas que podem ser por level, por classe, por nome, ascendente, descendente. Como eu falei, a comunidade completa para o gerenciamento de runa dos nossos jogadores, beleza? Enfim, família, chegamos na parte do PVM, a página de aventura de fato é a que vocês estão vendo agora. E aqui no topo vocês já vão encontrar 3 NPCs essenciais aqui em forma de serviço, tá? O primeiro deles é o Utility Shop, que é a nossa loja de utilidades, onde vocês vão poder estar comprando poções, vão poder estar comprando itens que vão dar suporte aí à sua aventura. Nós também já temos a aba de vendas, onde vocês vão estar podendo estar vendendo esses itens e os drops que vocês conseguirem aí nos MVPs e nas fases PVM, beleza? Aqui no Win é a famosa estalagem, onde vocês vão estar podendo estar curando aí os seus heróis, seja eles machucados ou seja eles mortos, para serem revividos, tá? Obviamente, né, temos custos aqui em Ember para poder estar girando aí a economia dessa moeda no jogo. Eu vou estar curando aqui o meu herói e pronto, agora ele já está 100% pronto para iniciar mais uma nova batalha, tá? E aqui nós temos o Mercador Viajante, galera. O Mercador Viajante é uma mecânica muito interessante porque ele é como se fosse os mercadores viajantes mesmo das épocas medievais, né, que passavam de cidade em cidade com mercadorias exclusivas, né, tentando vender ali para os habitantes locais. E aqui nós teremos os mercadores que passeiam ali pela cidade de Vayne com diversas ofertas para vocês, tá? Geralmente elas vão ser ofertas muito melhores do que a loja de utilidades, porém com quantidade limitada. E toda vez que vocês tiverem aqui um refresh na loja do Mercador Viajante, eles vai estar vindo com uma oferta super descontada, como essa aqui, por exemplo, que tem 30% off, tá? E se vocês tiverem muita sorte, 1% de chance os mercadores viajantes podem vir com um item lendário, que o preço dele também é em Ember, tá? Moeda do jogo, farmada, grindada por vocês aí, jogando sem limite, sem estamina, simplesmente pelo prazer de jogar um bom jogo. É isso que eu quero nesse momento, beleza? Uma coisa que ainda não está atualizada aqui na versão que já está online, mas já está na nossa versão do back-end, é que essa loja ela vai ser agora reiniciada a cada 1 hora, beleza? Ao invés das originais 24 horas. Provavelmente quando esse vídeo sair, vocês já vão ter aí online a versão correta de 1 em 1 hora. Mas aqui para baixo nós temos aqui o gerenciamento completo de parte, onde vocês vão poder estar aqui selecionando as partes que já estão prontas, editando os nomes, excluindo, criando novos grupos. Vocês podem criar até 10 grupos de até 6 heróis para poder estar jogando a campanha. Aqui nós temos um tutorial onde vai acontecer uma batalha automática, mostrando para vocês as mecânicas iniciais de batalha e dando uma recompensa aí de 10 XP e 10 EMBs iniciais para todo mundo, tá? Os NPCs que jogam essa fase não são o seu time, são NPCs mesmo, então não se preocupem, vocês podem simplesmente clicar aqui em Start Tutorial e seguindo lá o passo a passo e assistindo a batalha automática que vai ser mostrada para vocês para ganhar a recompensa no final. E aqui, de fato, pessoal, é onde a mágica acontece. Esse é o nosso World Map da campanha 1 do nosso jogo.
A Ilha que se lembra, galera. E aqui nós temos aqui representando a fase 0, que é o tutorial. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, por exemplo, a fase... Vamos lá, na fase 1, beleza? Clicando aqui em Battle, ela vai ser carregada. E aí, pessoal, todas as nossas fases foram preparadas com uma cena de abertura e uma cena de encerramento. Essas cenas, elas têm a missão de apresentar um pouco da lore que está acontecendo durante a campanha 1. Então, para aqueles que tiverem interesse, né, curiosidade de conhecer a lore do jogo, entender melhor como todo esse mundo funciona, eu aconselharia estar lendo aqui pelo menos uma vez cada cena para poder estar por dentro e atualizado, beleza? Clicando aqui em Begin, a batalha começa e nós temos aqui como primeiro inimigo o Mosdrop, tá? Eu vou colocar aqui a batalha em full screen e vou começar aqui em Fight e usando uma das minhas 4 habilidades, tá? Eu estou usando o Solveig, que é o noviço lendário aqui do nosso jogo, tá? Ele já está aqui maximizado, level 50, com build praticamente pronta. Então provavelmente ele vai deletar esse Mosdrop, mas eu vou aqui atacar para vocês verem como que funcionam os ataques. Vou usar aqui o Pribitroll, que é um ataque range, tá? À distância. Vamos lá. Olha aí, ele conseguiu dar 240 de dano e o Mosdrop já foi de vala, nascendo aqui o segundo mob dos nossos inimigos, que são no total 3, que vocês podem acompanhar por essas bolinhas aqui. E o nosso tem 6, porque o time ao completo são 6. Então agora eu vou usar o Defend, que é uma mecânica que funciona como se fosse o Move Protect do Pokémon. Ele tem prioridade de velocidade, então sempre que vocês usarem um Defend, ele vai defender antes de qualquer ataque que vier. E caso essa defesa seja bem sucedida, você recupera um pouco de MP, tá? Vou dar aqui para vocês verem como é. Olha aí, o Bristolhug tentou me atacar, pegou no meu Defend e eu recuperei MP, conseguindo continuar em batalha por mais tempo. E a ideia dessa mecânica aqui, pessoal, é justamente fazer com que os jogadores tenham um gerenciamento melhor do seu MP e usem essa mecânica sempre que eles estiverem em apuros ali ou para surpreender o adversário, tá? Nós também podemos vir aqui na mochila de itens, tá? E usar aqui um dos itens que nós temos. Eu vou usar aqui, por exemplo, um Guard Tonic no meu Solveig para poder ter um pouco mais de defesa aí nos próximos turnos. Beleza, ele me atacou. Nós podemos acompanhar aqui, ó, tudo que acontece no canto superior esquerdo através do log de batalha, tá? Vai estar tudo escrito aqui certinho para vocês poderem acompanhar. Eu vou novamente em Fight e vou dar um Lucky Hit agora. Olha aí, o Bristolhug usou um ataque de prioridade, foi antes de mim ainda, e eu dei miss nele, meu amigo. Que azar! Vamos tentar de novo aqui agora com um Brave Call, que é um buff na verdade. Na verdade eu vou me curar para vocês verem como funciona aqui a skill de cura dele. Olha aí, ó, me curei, show de bola. E agora eu vou atacar de novo com o Pribitroll. Olha aí, rapaziada, mais um inimigo derrotado. Temos aí agora o Vainikin, que é o último inimigo. E para ele eu vou vir aqui e vou suitar para outro personagem aqui do meu time. Vou escolher aqui, ó. Vou escolher aqui a Valkyria, que é a nossa maga. Tá aí a Valkyria, já entrou em campo tomando dano porque o switch custa um turno, beleza? Tenha sempre em mente isso. E agora nós vamos usar aqui um buff de aumentar o ataque mágico dela em 25%. Show de bola. O inimigo se buffou também. Vocês podem estar acompanhando esses buffs por aqui, ó. Tem esses cards aqui no cantinho da tela, tanto do inimigo quanto o nosso, tá? E vocês podem ver aqui, ó, que cada stack de buff aumenta 10% do ataque mágico e pode ir até 6 stacks, tá? Os buffs máximos são 50% de atributo para cima quanto para baixo no caso dos debuffs, tá? Então, nós vamos aqui usar agora o Flame Ring para causar o dano máximo nesse Vainikin aí e mandar ele de vala logo. Beleza? Vencemos a fase, rapaziada. A cena de encerramento aqui ela é mostrada. E após a cena de encerramento nós temos a tela de MVP aqui, mostrando quem foi os heróis que deram mais dano, né, que performaram melhor nessa fase, bem como as informações estatísticas aqui de todos os outros
para você poder ter esses números em tela e entender melhor como o seu time está performando de fato, tá? As estrelas aqui, como eu falei, são extremamente importantes por conta de que as rewards são baseadas nelas. Então a experiência que você vai ganhar e o Ember que você vai ganhar, todos eles são baseados nas estrelas que você recebeu pela fase. Beleza, família? E aí nós voltamos aqui para a página de aventura, galera. Aqui embaixo do mapa do World Map, vocês podem estar acompanhando aqui o rank PVM dos jogadores aí que estão testando o nosso jogo no momento. Temos aí em primeiro o Gumalu com 82 clears aí em fases da nossa campanha. O Gumalu tá insano, com um time monstruoso. E esse rank ele é atualizado aí sempre que vocês entram, então ele está realmente na última versão. Aqui nós temos também a versão do mapa em lista, para quem preferir ter mais comodidade, né, de clicar apenas aqui nos banners para poder jogar as fases, tá? E obviamente, né, elas estão todas liberadas aqui, mas da primeira vez que vocês jogarem, né, elas vão estar bloqueadas e vocês vão ter que ir passando aí uma por uma. Clicando aqui em Vem, né, vocês conseguem acessar todos os serviços que eu falei anteriormente, né, o Utility Shop, o Win e o Merchant e o Traveling Merchant. E no futuro, né, Vem, né, a nossa capital aqui do reino, eu pretendo transformar ela em muito mais coisa do que apenas isso, mas um passo de cada vez, né? Bom, rapaziada, nós temos aqui para finalizar a Watcher Arena, que, como eu falei, é o PVP live do jogo, onde você consegue jogar online contra outro jogador real, tá? Turno a turno ali, simplesmente criando aqui uma sala onde vocês vão receber um código e aí você consegue entrar na sala de outro jogador através desse código, colocando ele aqui em Join with Code, tá? Vai carregar uma página, vocês vão poder locar os times e após locar os times a batalha começa turno a turno ali, como funcionam as batalhas em Pokémon e como vocês viram agora aqui na nossa campanha, beleza? Um outro modo que também já está pronto é o Defense Trials, onde você consegue aqui criar um time de defesa para outros jogadores tentarem derrotá-lo e encontrar outros times de defesa para tentar destruí-los, tá? E aí nós teremos aqui um ranking de vitórias, derrotas, teremos rankings sazonais, premiação, torneios, tudo isso aí, planos futuros, mas para vocês verem que nós não estamos brincando quando dizemos em tornar o Midgard Arena em um jogo realmente com um PVP competitivo e fascinante, premiado, tá? Onde realmente nós queremos trazer o hype do jogo para essa parte PVP e quem sabe aí se tornar até uma modalidade de esporte no futuro. Olha aí, ó. A gente pensa grande, rapaziada, dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. E aqui para finalizar, galera, nós temos o Codex, tá? Que é basicamente o Codex do jogo, né? A princípio aqui, o primeiro Codex que vai ser lançado é a coleção de heróis. Então, para cada herói que vocês liberarem as almas dele, né? Que o nosso Codex aqui é um Codex de liberação de almas. As almas dele são liberadas da ilha e voltam para o mundo original onde elas pertenciam. Vai gerar para vocês um buff aí para sua conta, tá? E quando vocês completarem aqui os 35 releases aqui das almas dos heróis, vocês ganham o título de Soul Master na conta, se tornando aí os Watchers mais bem avaliados aí do nosso rank. Beleza, galera? E no futuro nós teremos também Codex de itens e Codex de outras coisas também aí, achievements para campanha, etc, etc. Como eu falei, um passo de cada vez, mas nós já temos aí muita coisa para deixar vocês ocupados durante esses primeiros aí closed betas. Galera, muito obrigado mesmo de coração, cara, para quem ficou até aqui e acompanhou aí um pouco da descrição aí do jogo, de como ele está no momento. Eu espero que vocês tenham gostado do que viram, foi tudo feito com muito carinho, como eu falei, com muito capricho. Nós continuamos trabalhando aqui diariamente para refinar e polir esse jogo, para balancear ele. Estou postando tudo no Discord, entrem lá, ajudem nos testes, façam sugestões, críticas, o que vocês puderem agora contribuir de informação, tá? Vai ser vital para que esse jogo saia o quanto antes. E o meu planejamento é para lançar ele aí no máximo no segundo semestre desse ano, com as versões iniciais ali, para todo mundo estar jogando e a gente se divertir demais no mundo de Midgard. Beleza, rapaziada? Muito obrigado de coração mais uma vez, tamo junto e aguardo vocês aí nas arenas de Midgard. É nóis, valeu, rapaziada, fui!